Evangelho segundo João, a partir do verso 12 até o verso de número 20. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Quando eu estava fazendo meu seminário, eu tinha o desejo no meu coração de poder ir para o campo missionário. Na minha cabeça, eu terminaria o seminário e iria para missões. E foi isso que no meu primeiro momento eu fiz. Quando terminei o seminário, eu fui para o centro-oeste mineiro trabalhar com plantação de igreja. E pela graça do Senhor, durante 1 ano e meio, na cidade de Nova Serrana, nós pudemos ali pegar um trabalho incipiente e trabalhando, e o Senhor nos deu graça, construímos o templo. Depois o presbitério precisou de que eu estivesse atendendo outras regiões. O presbitério tinha outros campos, eles me tiraram de Nova Serrana, me levaram de volta para Contagem, e eu ficava a cada final de semana indo num dos campos missionários do presbitério. Eu atendia as cidades de Pará de Minas, Mateus Leme, Biquinhas e a Nova Serrana. E a cidade de Biquinhas, ela é uma comunidade rural, e lá era muito interessante, porque eu ia ali uma vez por mês, e quando eu ia lá era o tempo de levar a ceia, e todas as vezes quando chegava o pastor, era uma festa naquela comunidade. O pastor ficava 1 mês sem chegar naquele lugar. E aí, dificilmente, numa comemoração dessas, nesta celebração da ceia com o pastor lá, faltava alguém. Porque a ceia só viria no outro mês se tudo desse certo. Porque às vezes não tinha jeito de chegar. A cidade, por ser uma cidade rural, às vezes os caminhos não permitiam. E numa dessas idas, havia chovido, e na hora que a gente preparando a ceia, a gente preocupado, alguns irmãos vinham da roça, e o presbítero, que era o responsável por aquela comunidade, que era o responsável por dirigir o trabalho entre uma ida e outra do pastor ali, ele morava na roça. E ele, naquele dia, montou na sua bicicletinha, e havia chovido durante o dia, né? Colocou um terno de linho branco, montou na bicicletinha, né? E veio andando. E diz ele que ele vinha pelo cantinho da estrada, com todo cuidado, afinal de contas, ele estava de terno, era o dia da ceia, era dia de festa. E aí, nesse percurso, já a tardezinha, né, vai escurecendo, e ele foi chegando, né, quando ele chegou na igreja, já estava de noitezinha, o culto lá começava às 7h30,
E ele, quando foi chegando, que ele para, ele olha para o terno, e o terno estava respingado de barro, né? Na estrada ele não percebeu, né? Mas na hora que ele vinha na estrada, mesmo no cantinho, passou um carro, né? E mesmo o carro passando devagar, né, espirrou um pouco de lama no seu terno, e ele só foi perceber essas manchas quando chegou na igreja. Porque quando ele chegou na igreja, a luz o iluminou, e ele olhou e falou: e agora, pastor? Eu estou todo sujo. E aí eu brinquei com ele, falei assim: meu irmão, não se preocupe. As suas roupas estão sujas, mas você já foi lavado no sangue do Cordeiro, você está limpinho, choveu, todo mundo entende. Você só tira o paletó, porque realmente nas costas dele a bicicleta ainda foi jogando um pouco mais. Ficou um negócio, né? Mas eu estou contando essa história para poder trazer uma ilustração de que quando nós chegamos perto da luz, quando nós nos aproximamos da luz, nós vamos perceber melhor. Nós vamos perceber melhor a sujeira, nós vamos enxergar melhor a realidade. Quando nós estamos iluminados, quando nós estamos debaixo desta fonte de luz, nós não conseguimos esconder os nossos defeitos, as nossas sujeiras. E é justamente esta a função de Cristo como luz. Jesus é a luz do mundo, né? E como luz, Jesus ele joga sobre nós esta luminosidade, esta claridade, e ele nos revela o nosso estado de sujeira. Enquanto aquele presbítero estava vindo pela estrada, enquanto aquele presbítero estava ali na sua bicicleta, para ele estava tudo bem. Ele não conseguia enxergar naquela penumbra do final da tarde, já início de noite, ele não conseguia perceber que o seu terno estava sujo. Mas quando ele é colocado diante da luz, lhe é revelado que na realidade o seu lindo terno de linho branco, que ele usava, né, com toda a alegria de poder participar da ceia do Senhor, era o dia que o pastor está na comunidade. De repente aquele lindo terno estava todo enlameado. E esta é a mensagem que nós vamos encontrar no Evangelho de João, quando Jesus se mostra como a luz do mundo. Eu queria que você pudesse entender um pouco o pano de fundo de tudo isso. Por isso, volta comigo a sua Bíblia, no capítulo de número 7, porque está acontecendo aqui uma festa, a festa dos tabernáculos. Esta festa, ela durava uma semana, era uma semana de comemoração. Todo Israel vinha para Jerusalém, e ali eles congregavam, e a festa ela tinha toda uma liturgia muito própria. O Antigo Testamento nos ensina a respeito dela. E ali Jesus vai, e quando Jesus vai para aquela festa, ele vai até de forma oculta. Já havia planos de matar Jesus, já queriam capturá-lo. O ministério de Jesus já era conhecido. No capítulo 7 você vai ver que os próprios irmãos de Jesus, eles não concordavam, eles eram incrédulos em relação a Cristo, né? E aí Jesus, verso 10 do capítulo 7, ele sobe para a festa, mas ele não faz isso publicamente, ele faz em oculto, né? E quando Jesus chega, há ali uma controvérsia, há uma turma que quer prendê-lo, que quer fazer com que ele seja preso, julgado, já queriam encerrar logo o seu ministério. O apóstolo João encerra o capítulo 8, no versículo 20, dizendo que ele não foi preso porque ainda não era o tempo, né? Mas já havia toda uma arquitetação, já havia todo um planejamento. E aí Jesus chega no templo, né? Veja no verso de número 15, né? Então, na medida que Jesus ensinava, os judeus se maravilhavam. Verso de número 16, Jesus revela: vocês estão admirados com o que eu estou ensinando, mas é porque o meu ensino não é meu, é daquele que me enviou. E com isto, a fama de Jesus só cresce. E na medida que a fama de Jesus cresce, o ódio dos seus inimigos também aumenta, né? Os guardas são mandados para prender Jesus, e quando eles vão prendê-lo, eles
Em determinado momento eles não conseguem, não sabem o que eles fazem. Verso de número 28 diz: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente não me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a quem vós não conheceis. Jesus já havia dito: olha, vocês não conhecem quem me enviou. Quando eles estão lá questionando no capítulo 8 a respeito de quem é o Pai de Jesus, de quem o enviou, Jesus já havia afirmado isso para eles. No verso 29, Jesus reafirma simplesmente aquilo que ele já estava ensinando. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Jesus está a semana toda no meio desta festa, a festa dos tabernáculos, e ele está ali pregando, ensinando. No verso 37 do capítulo 7, Jesus já se declara, ele se levanta no último dia, o principal dia da festa. Era o ápice da comemoração da festa dos tabernáculos. E de repente, no último dia, Jesus se levanta no grande dia, e ele se levanta e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O verbo que é traduzido aqui por exclamar, em algumas outras versões ele é traduzido por clamar, ele na realidade também pode ser traduzido por gritar. A ênfase é que Jesus falou isso numa voz bem alta, que Jesus realmente queria que todos o ouvissem. Jesus estava ali, ele foi em oculto para a festa, mas ele ao chegar lá, ele não estava escondido. Jesus está dizendo para todos aqueles que estão naquele lugar, e ele então ali está exclamando: se você tem sede, eu mato a tua sede. Eu sou a fonte da água viva. E aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Os guardas que haviam ido prender Jesus, ao ouvirem os seus ensinamentos, não conseguem prendê-lo, porque eles ficam admirados. Eles chegam a dizer de que jamais alguém ensinou como este homem. Vai que ele é profeta. E começa agora, no meio da multidão, algumas pessoas começam a olhar para Jesus e falar: será que ele não é o Cristo? Jesus vem para a festa dos tabernáculos exatamente no momento em que os seus irmãos, os seus próprios irmãos, que foram criados junto com ele, filhos de José, filhos de Maria, gente da sua casa, seus irmãos de sangue, duvidando dele. Mas na festa dos tabernáculos, algumas pessoas começam a crer e dizer: será que ele não é o Cristo? Final do capítulo 7, a partir do verso 50, Nicodemos, lembra de Nicodemos? Lá no capítulo 3, foi de noite ter com Jesus, foi à noite, foi escondido para não ser visto, e Jesus se revela a ele, e é exatamente para Nicodemos que Jesus diz que ele veio, enviado pelo Pai, para que aquele que nele crê não viesse a morrer, e através dele ele estaria dando a vida eterna. Aqui Nicodemos, já dentro da sua função como um dos principais dos sacerdotes, ele chega a levantar, a aventar entre a liderança um testemunho a favor de Cristo. E ele então chega a dizer: olha, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos usa da sua função, da sua posição, para poder levantar uma defesa de Cristo. E eles não querem dar ouvidos. E aí, ainda neste dia, porque esse dia, essa festa só terminaria quando o sol viesse a raiar. De madrugada, verso de número 2 do capítulo 8, Jesus volta para o templo. E ali, reunidos, e nós sabemos que quando ele volta para o templo, nós sabemos que ele está agora na área do gasofilaço, porque lá no final do capítulo 8 vai dizer
que Jesus estava nesta área. Ou seja, Jesus vai para o lugar aonde todas as pessoas que para ali foram comemorar a festa dos tabernáculos, agora no último dia, o dia final, antes do encerramento, aonde todos se juntavam. E é diante dessa multidão que Jesus, de madrugada, começa a ensinar. E aí Jesus então, mais uma vez, ele se levanta e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O pano de fundo é este. É a festa dos tabernáculos. Jesus já havia se apresentado como a fonte de água viva. E agora Jesus diz: vocês em mim não somente terão a oportunidade de saciar a sede, como em mim vocês não andarão nas trevas. Jesus estava presente como todo judeu estava presente, porque era necessário que Jesus cumprisse toda a lei. Mas Jesus vem participar desta festa, era a sua última festa, a última celebração da festa dos tabernáculos. E Jesus usa desta oportunidade para poder agora trazer a atenção do povo, porque era quando o povo todo se reunia. Os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, já sabiam quem ele era. E tinham medo do seu ministério, porque ele ensinava com autoridade, a ponto de que os guardas não o prendem, porque não tem coragem. Como eu vou prender esse cara? Eu estou vendo ele está ensinando algo, e eu estou começando a entender. Mas, para os religiosos, Jesus era um perigo. Então, aquele povo que estava ali, e eles estavam nas trevas, porque eles seguiam um princípio religioso vazio. Eles se firmaram na lei, mas eles não haviam compreendido os princípios da lei. Eles não tinham entendido o que era misericórdia quero e não sacrifício e holocaustos. E o simples fato de cumprirem a lei lhe davam satisfação. Lembra quando o fariseu e o publicano sobem para o templo? Jesus conta a história. E aí diz lá que o fariseu orava dele para ele mesmo, então batia no peito e dizia: eu dou o dízimo de tudo, eu dou o dízimo do endro, eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, eu não sou igual a esse publicano que está aqui. O publicano era um cobrador de impostos, era visto como inimigo do povo, né? Era alguém que trabalhava no serviço público, era funcionário de Roma. E o fariseu era o religioso, era o cumpridor da lei. E ele se bastava, a sua religiosidade se bastava. E ele então podia olhar para o publicano e falar assim: eu cumpro toda a lei, eu amo os meus irmãos, eu sou fiel até nas pequenas coisas. Mas ele não sabia o que era misericórdia, ele não sabia o que era justiça, ele não sabia o que era a fé. Em outras palavras, ele não tinha vida com Deus. A sua religião era o que lhe sustentava. Ele andava nas trevas, não andava na luz. E toda aquela multidão estava em trevas. Então quando Jesus se levanta dizendo: eu sou a luz do mundo, Jesus está simplesmente afirmando que sem Cristo o homem está em trevas. Que sem a manifestação dele, a humanidade está condenada ao inferno. Ele é a luz. Jesus é aquele que tem o poder de nos iluminar o caminho, e mais do que isso. Jesus, como a luz, é aquele que nos mostra os nossos próprios pecados. Quando nós nos achegamos diante de Cristo, nós percebemos quem nós somos. Percebemos que estamos em trevas.
percebemos o nosso estado de miséria, de pecaminosidade. E sem Cristo, nós não seremos capazes de compreendermos a verdade. Afinal, Jesus Cristo é a verdade. Jesus, ele se apresenta como o caminho, ele se apresenta como a verdade, ele se apresenta como a vida. Jesus, ele não é uma verdade dentre algumas verdades. Não, ele é a essência da verdade. E aqueles homens, aquelas mulheres, todo aquele povo ali reunido, eles andavam nas trevas. E Jesus vem e se revela para que aquele povo pudesse compreender a realidade espiritual em que eles viviam. Meus queridos, a maior parte das pessoas, e alguns dentro da igreja, não compreendem a realidade espiritual que eles estão vivendo. Quando Jesus se levanta dizendo que ele era a luz do mundo, que aquele que estivesse seguindo não andaria em trevas, ele estava fazendo um confronto direto. É por isso que você vai ver no verso 13 e 14, que os fariseus logo se levantam, né? Eles vão dizer, peraí, como assim? Você está dando testemunho de você mesmo? Você não pode fazer isso. A lei não permite, né? O teu testemunho sozinho não é válido, o teu testemunho não é verdadeiro. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está demonstrando que a realidade espiritual em que eles estavam vivendo era uma realidade que eles não se apercebiam. O contexto da festa dos tabernáculos era algo puramente artificial na vida deles. Era algo sem vida. Era uma semana de festa para relembrar exatamente o tempo que eles eram escravos, como que Deus os conduziu por 40 anos no deserto, para lhes constituir como nação. Era um tempo de alegria. As pessoas deveriam ficar em cabanas. Por isso, festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Mas eles se apegavam só a isso. Não, eu vou na festa dos tabernáculos todos os anos. Eu participo da festa dos tabernáculos. Isso me faz ser santo. Isso me faz ser parte do povo. Deus me libertou. Quer trazer isso para os nossos dias? É fácil. Meu pai é presbiteriano. Meu avô é presbiteriano. Meu bisavô, né, é herdeiro da reforma. E há um comentário na minha casa, né, que Calvino morava do lado da casa do meu tio e os dois eram muito amigos. Por isso, eu sou predestinado. E está tudo bem. Mas não tem vida com Deus? Não ora, não lê a Bíblia, não participa, não se envolve, não evangeliza ninguém, não discipula ninguém, mas é herdeiro da reforma. É o que estava acontecendo aqui. É o contexto. Preceitos humanos que foram inseridos com o tempo na festa dos tabernáculos. E isso fez com que o povo transformasse aquela festa em algo sem sentido. E aí Jesus chega e começa a dizer para o povo que aqueles princípios humanos eram só trevas. Que não tinham sentido. Há 2000 anos atrás, Jesus estava condenando a religiosidade do povo. E hoje, de novo, nós vemos pessoas só envolvidas na sua própria religiosidade. Ainda estão andando em trevas. Não compreendem a realidade espiritual que mostra que sem Cristo a religião é vã. Se não for por Jesus, se não for em Jesus, se tudo aquilo que nós fizermos não for direcionado para Ele, não tem sentido algum. Não vale a pena.
tudo, absolutamente tudo, com Cristo e por Cristo. Nada, absolutamente nada, sem Cristo, vale a pena. Cristo veio, e veio para trazer luz. Ele é a luz que nos conduz, Ele é a luz do mundo. E o Novo Testamento, quando fala de luz, ele traz essa ideia, né, de trazer, de resplandecer a verdade. A ideia é vida. A ideia é que Cristo é a vida. E uma outra verdade que eles não compreendiam. Primeiro, eles não compreendiam a realidade espiritual em que viviam. A outra coisa é que eles não compreendiam a missão do Filho de Deus. Se você seguir aí no texto, verso de número 15, Jesus vai dizer que eles faziam o julgamento deles, ele estava se dirigindo aos religiosos, aos fariseus, que os fariseus faziam o julgamento segundo a carne. E que ele, naquele momento, ele não estava trazendo juízo, ele a ninguém julgava. O que Jesus estava declarando e ensinando é que era preciso que os homens reconhecessem o seu ministério. E o ministério de Cristo ali não era o de juiz. Jesus ainda voltará como juiz. Ele veio como advogado. Ele veio como a luz do mundo, como o pão da vida. Ele veio como a porta que nos conduz à salvação. Jesus veio com esta missão. Mas ele voltará como juiz. E quando ele voltar como juiz, ele então o julgará. Mas naquele momento, Jesus estava querendo fazer conhecido o seu propósito para os homens. Ele estava revelando a sua missão como Messias prometido a Israel. Eu sou o Cristo. Já havia controvérsia, né? Será que ele é o Cristo? Será que é este? E aí começa, né? Não, o Cristo tem que vir de Belém, ele veio da Galileia. Eles não sabiam nada da vida de Jesus. Não sabiam nenhum contexto. O tinham como alguém no meio do povo comum. E é por isso que ele vem agora revelar-se como o Messias, aquele que vem trazer luz, aquele que traz a salvação. O próprio Evangelho de João, no capítulo 3, lá na conversa com Nicodemos, versículo 17, Jesus vai dizer para Nicodemos que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus está se revelando como Messias. Jesus poderia exercer juízo. Ele poderia julgar os homens. E ele o fará. Mas no momento certo. Mas naquele momento, o interesse de Cristo era de levar salvação. Tirar aquele povo de uma religiosidade vazia. Aquele povo que não conhecia, que não sabia a sua própria realidade espiritual, também não compreendia a missão de Cristo. E aí Jesus chega e fala: eu sou a luz, e eu vou iluminar a tua história. O problema é que quando a luz se manifesta, os atos dos homens são revelados. Quando nós estamos na luz, os nossos defeitos, que antes poderiam ficar até disfarçados, escondidos, diante da luz eles são revelados. E isto incomoda. Isso incomoda muito. Por isso, os homens começam então a julgar de acordo com as suas próprias atitudes. Eles querem agora trazer um juízo
baseado nas atitudes deles. E as atitudes deles é que as condenavam e que se mantinham condenados. Eles não podiam aceitar Jesus como a luz do mundo. Ainda que Jesus possuísse todas as prerrogativas e a capacidade de julgar toda a raça humana, Jesus é Deus. Ele podia discernir o coração de cada um deles. Se você olhar todo o contexto da festa dos tabernáculos, você vai perceber exatamente no capítulo 8, a perícope de texto anterior ao texto que nós lemos, quando trazem a mulher adúltera para ser julgada, e Jesus então discerne o coração dos algozes daquela mulher. Jesus conhecia o intento do coração deles, né? E aí Jesus então, conhecendo o pecado de cada um deles, ele então diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que quando Jesus faz isso, ele volta a se inclinar e começa a escrever no chão. Nós não sabemos o que Cristo escrevia no chão. Alguns estudiosos dizem que talvez ele estivesse escrevendo trechos da lei, que dizia que quando alguém fosse surpreendido em adultério, deveria trazer tanto o adúltero quanto a adúltera. Ele só trouxera a adúltera, né? E que quando Cristo começa a escrever isso, eles, lendo o que Cristo escreve, não podem. Outros dizem que Jesus escrevia os pecados daqueles que estavam ali condenando, que Jesus olhava e escrevia um pecado. Nós não sabemos de fato. A Bíblia não nos revela. Mas uma coisa é certa: Jesus conhecia aqueles homens. E a presença de Cristo fez com que eles, diante da luz, pudessem se aperceber quão pecadores eles eram. Eles não perdoaram aquela mulher. Eles só não conseguiam condená-la mais. Os judeus não conseguem compreender isso, não conseguiam compreender naquele momento, né? Aliás, muitas pessoas em nossos dias também não compreendem. Porque sabe o que os judeus queriam? Os judeus daquele período queriam? Eles queriam um Messias guerreiro, um Messias glorioso, que viesse assentasse no trono do grande rei em Israel e os livrasse do jugo do Império Romano e instituísse novamente o reinado de Davi. Quando Cristo fala aqui sobre luz e vida, eles não compreendem esta palavra. Como assim? Nós queremos um Messias com uma espada, um guerreiro poderoso, que derrote os nossos inimigos. E Jesus está falando: vocês estão nas trevas, vocês não conhecem a Deus. Em outro momento, Jesus vai falar que eles são escravos do pecado. Contexto posterior de João 8, verso 34, Jesus vai dizer para eles: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E eles não conseguem entender, eles não conseguem aceitar, eles não conseguem discernir isto, porque esta palavra é uma palavra muito dura, e o homem natural abomina. Dizer que ele está morto nos seus delitos e pecados, para quem está se achando como a nação escolhida do povo de Deus, e falar: vocês não têm parte com Deus, vocês não são filhos de Abraão, Deus não tem pacto com vocês, vocês servem a vocês mesmos, vocês caminham nas trevas, a luz sou eu, vocês estão caminhando ainda no deserto, eu sou a fonte de água da vida, vocês estão perdidos, eu quero dizer para vocês que eu é que sou a porta.
A religiosidade de vocês é uma mentira. Eu é que sou a verdade. Vocês acham que tem vida. Eu quero dizer para vocês que eu é que sou a vida. Esta palavra era muito dura. Jesus identifica aquele povo como uma nação de zumbis, mortos em seus delitos e pecados e andando em meio às trevas, tateando em meio à escuridão, sem saber nem de onde vem, muito menos para onde vão. E reconhecer que aqueles que eles queriam prender, que aqueles que eles queriam matar, era a única ponte de salvação. Era a luz que iluminaria o caminho para eles se voltarem de novo para Deus. Era uma palavra muito dura. Ainda nos nossos dias, as pessoas têm dificuldades de se render a Jesus. Por quê? Porque é se entregar por inteiro. As pessoas têm dificuldade de entender o evangelho da graça. Por quê? Porque nos coloca como inúteis. E é isso que nós somos. Servos inúteis. Quando Lucas está escrevendo o seu evangelho, no capítulo 17, no versículo 10, ele diz assim: e vós, depois de haver feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque só fizemos o que devíamos ter feito. E aí eu fico olhando para a minha vida e falo, Senhor, se eu fizer tudo o que eu tenho que fazer, eu ainda sou um servo inútil. O que vai ser de mim? Porque eu não consigo fazer nem tudo que o Senhor requer de mim. Há uma série de ordenanças do Senhor que eu sou tremendamente falho. Há diversos momentos da minha vida cristã que eu me surpreendo com a malignidade do meu coração. Se eu conseguir fazer tudo, eu sou inútil. Senhor, derrama sobre mim a tua misericórdia. Porque nem para inútil eu estou servindo. E é Cristo que vem dizer, você é servo inútil, mas eu sou a luz. Eu sou a luz. E quem me segue não anda nas trevas, porque tem a luz da vida. É este o Cristo que morreu por mim e por você na cruz. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todas as vezes que nós negligenciamos o nosso compromisso com Deus, nós estamos amando mais as trevas do que a luz. Todas as vezes que nós temos uma desculpa para apresentar, porque não cumprimos o mandato de Deus para nós, nós estamos amando mais as trevas do que a luz. Todas as vezes que eu deixo de falar do grande amor de Deus para alguém que está do meu lado, caminhando para o inferno, eu estou amando mais as trevas do que a luz. Todas as vezes que eu contemplo alguém que está padecendo necessidade e eu sou incapaz de poder ajudar, eu estou amando mais as trevas do que a luz. E é por isso que as nossas obras são más. Mas louvado seja o Senhor que nós não somos salvos por obras. Somos salvos pela graça. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Mas nós somos servos inúteis, nós não conseguimos fazer tudo. A realidade dos tempos de Jesus ainda é a nossa realidade. Sabe o que é pior?
é que quando a gente lê esse discurso, e sabe que esse discurso está dentro desse contexto da festa dos tabernáculos, e sabe que aquele povo que está ali é o povo judeu, aquele que foram os guardiães dos oráculos de Deus, o povo que recebeu a palavra revelada do Senhor, o povo que foi escolhido para proclamar o nome do Senhor, para fazer com que o nome do Senhor fosse conhecido por toda a terra. Descendência de Abraão. Nós, de certa forma, pelo menos eu tenho uma admiração muito grande pelo povo de Israel. Muito grande. Não só porque o Messias é judeu, mas por toda a história, por tudo aquilo que eles carregam. Por um lado, eles não têm privilégio nenhum, de acordo com Paulo aos Romanos. Por outro lado, mesmo Paulo em Romanos diz que a eles foram confiados os oráculos de Deus. É um povo escolhido. É um povo abençoado. Mas quando a gente percebe Jesus falando com este povo e dizendo: vocês não compreenderam tudo. Vocês são filhos de Abraão, mas vocês não conhecem o Deus de Abraão. É que isso me assusta. Porque nós fomos enxertados nessa história. E hoje um determinado ministério, e eu não me lembro o nome, por isso que eu não vou citar qual é, que quer resgatar as raízes hebraicas da igreja cristã. Nunca devem ter lido o livro de Gálatas. Provavelmente não leram que Jesus encravou na cruz todo o escrito de dívida que era contra nós. E eles têm investido pesado, alguns fazendo o exame de DNA para poder achar, né, a raiz judaica da sua família, porque tem uma certa honra. Fala: não, eu sou judeu. Por quê? Não, porque eu fiz um exame de DNA, né? E descobriram aqui, então, a humanidade inteira, porque no final da história todo mundo tem o DNA de Noé, no mínimo, né? Não precisa nem voltar até Adão. De Noé para cá, todo mundo carrega, né, um DNAzinho dele. Que foi o dilúvio, acabou todo mundo, né? Deus formatou a criação e depois restaurou o backup, né? E restaurou através de Noé. Mas mesmo sendo descendência de Abraão, mesmo sendo participantes do povo escolhido de Deus, eles não conheciam a Deus. Imagine, você que é pai, o teu filho não sabe quem você é. Como que fica o seu coração diante disso? O teu filho não sabe o teu nome. Teu filho não te reconhece. Você olha e fala: é meu filho. Aí você chega e fala: filho amado. Ele olha para você e fala: quem és tu? Isso me assusta. Olhar para um dos meus filhos e imaginar, né, que eles não me reconhecerão como pai, sem estar envolvido com uma enfermidade, isso me assusta. E Jesus está ali. E eles não conhecem o Pai, não conhecem a Cristo, eles não conhecem nada. Jesus fala que o seu pai dava testemunho acerca dele. Então ele fala assim: olha, vocês falam que são filhos de Deus, mas eu quero dizer que quem dá testemunho de mim é Ele mesmo. É Ele que diz que eu sou a luz do mundo. E aí eles estão ali: cadê teu pai? Talvez estivessem pensando: cadê José? José deve ter vindo. E aí Jesus fala: vocês não conhecem a mim e também não conhecem ao meu Pai. Jesus estava dizendo que eles ainda não tinham percebido quem Ele realmente era.
O seu próprio povo não o reconhecia. Se você já leu todo o Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, versículo 11 vai dizer: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio amando aquele povo, e aquele povo não o recebe. E é interessante porque nem os discípulos que caminharam com Cristo, que foram escolhidos por Ele, que viram milagres, ainda não tinham conhecido. Só mais tarde, lá, já no final do ministério, Evangelho de João, capítulo 14, nós estamos no capítulo 8, festa dos tabernáculos. Capítulo 14, Filipe. Jesus está confortando os discípulos, versículo 8. Filipe, discípulo, está lá, caminhando com Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai. E isto nos basta. Nem os discípulos, nem aqueles que estavam junto com Cristo. A escuridão aonde os seres humanos se encontravam, e até mesmo Filipe, e por certos demais discípulos, impediam de ver que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Impediam de enxergar em Jesus a pessoa do Pai, a revelação da divindade. Quando o apóstolo João se propõe a escrever o Evangelho, o objetivo é unicamente este: apresentar Cristo como o Filho eterno de Deus. Para que as pessoas pudessem ler o Evangelho e crer no Cristo que nos foi enviado. No verso 31 do capítulo 20, João chega a dizer: estes foram registrados, estes milagres foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida eterna em seu nome. Logo no princípio do Evangelho, João já começa a revelar o seu propósito. No princípio era o Logos, a palavra de Deus em ação, o verbo encarnado. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Cristo não é simplesmente um ser divino, um espírito de luz. Ele é a manifestação exata da divindade de Deus. Não é uma manifestação menor de Deus. Alguns sistemas religiosos dizem que Jesus é um Deus menor. Um demiurgo. Alguém feito Deus para poder fazer este elo de ligação entre o Deus Todo-Poderoso e os homens. Jesus não é. Todo o ministério de Cristo, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele esvaziou-se de sua glória para assumir a forma de servo, mas ele não deixou de ser o Rei da Glória. O que João está nos mostrando aqui no capítulo 8 é que Jesus é o próprio Deus. Por isso que quando nós conhecemos a Cristo, nós então conhecemos também ao Pai. Jesus é o Deus encarnado. Ele assumiu a forma de servo e tabernaculou. Por isso a festa dos tabernáculos. Ele construiu a sua tenda, a sua cabana, o seu tabernáculo entre os homens. Veio morar conosco.
Isso foi de tal forma que nós vimos a sua glória, glória igual ao unigênito do Pai. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Aquele povo não conseguiu enxergar isso em Jesus. Mas quando Jesus se revela como a luz do mundo, Ele está revelando o total desconhecimento deles a respeito de Deus. Eles não conheciam a Deus, eles não conheciam o Filho, eles não conheciam a luz, eles não conheciam a verdade, eles não conheciam a vida. Muitos, mas muitos são aqueles que têm buscado um contato com o transcendente, com o eterno. Porém, isto é impossível se não for mediante Cristo. Você já ouviu aquela frase: todos os caminhos levam a Deus? Tem muita gente que fala que essa frase é mentirosa. Eu quero te dizer que não é. Verdadeiramente, qualquer caminho que a pessoa seguir durante a sua vida a conduzirá até Deus. Qualquer caminho. O ateu, seguindo pela sua incredulidade, chegará a Deus. Mas ele chegará diante de Deus, assentado no trono, como um juiz. A Bíblia diz que todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, serão colocadas diante do trono de Deus. Então, não importa o caminho. Mas somente aqueles que foram pelo caminho de Cristo, somente aqueles que seguiram pelo caminho de Cristo, que andaram na luz que Cristo irradiou, somente aqueles que conheceram a verdade expressa em Jesus e que passaram pela porta da salvação, chamada Jesus, somente aqueles que têm em Jesus o único caminho, a única verdade e o único meio de encontrar vida, somente aqueles que têm em Jesus o seu único e suficiente Salvador, se chegarão não diante de Deus como juiz, mas diante do Pai, para serem salvos. Somente aqueles que seguirem pelo caminho de Cristo é que conhecerão o Pai. Eu não quero conhecer o juiz, porque eu sei que em mim, nas minhas obras, na minha religiosidade, eu sei que em mim, ao final daquele julgamento, eu não tenho capacidade de ser absolvido da minha culpa. Miserável, pecador que sou. Ando nas trevas. Mas em Cristo, eu conheci a luz. E tudo que agora eu preciso fazer é seguir esta luz. Jesus, aquele que morreu na cruz, por amor à minha vida, à sua vida. Eu não quero chegar diante do trono de Deus firmado em mim mesmo, só firmado em Cristo. Jesus veio como luz, e Ele como luz nos mostrou que somente por meio dEle nós poderíamos verdadeiramente conhecer a Deus. Não existe outra forma. É só através de Cristo. Se o homem não conhece a Jesus como Senhor, se o homem não conhece a Jesus como Salvador, como luz do mundo, ele não conhece o Pai. E não conhecendo Jesus, permanece na sombra da morte. Aqueles que conhecem a Cristo, conhecem o Pai e andam na luz e recebem vida eterna. E mais,
Jesus diz que é vida com abundância. A verdade acerca da nossa realidade nos é revelada através da luz de Cristo. É por isso que é graça. É por isso que não é por obras. É por isso que quando Jesus chega nessa festa dos tabernáculos, e quando nós analisamos os discursos de Cristo, conduzindo para o último dia, o dia principal, e ele vai para o pátio do gasofilaço, aonde haveria o encerramento daquela grande festa, aonde toda a multidão está ali reunida, e ele então se expressa como a luz do mundo. Ele está levando aquelas pessoas à revelação da verdade. A verdade de que sem Jesus nós somos incapazes de compreender a nossa realidade espiritual. Porque sem Jesus a nossa religiosidade nos basta. Sem Jesus nós somos incapazes de compreender a missão do próprio Cristo. E olhamos para Jesus e muitas vezes nem entendemos o porquê que ele passou pela cruz. E é por isso que tantas pessoas às vezes até escarnecem de Cristo. Sem Jesus, nós somos incapazes de conhecer a Deus. Jesus é a luz do mundo, porque em Jesus Ele traz iluminação sobre toda a humanidade, sobre toda a nossa história, sobre todo o nosso propósito. Jesus é a luz, e na luz não tem jeito de nós escondermos. A luz de Cristo resplandeceu de forma salvadora em nossos corações. Fomos alcançados por sua graça. Portanto, não podemos continuar de braços cruzados, esperando a consumação dos séculos. Jesus nos chamou e nos designou para que nós dessemos frutos. Jesus, a luz do mundo, diz que agora nós somos a luz do mundo. Ele reservou para nós a continuidade da sua missão. A diferença é que Cristo resplandece por si mesmo. Nós só resplandeceremos aquilo que Ele traz sobre nós. Imagine o contraste, sol e lua. O sol é fonte de luz. A luz só ilumina quando ela reflete a luz do sol sobre nós. Ela não tem luz própria. Desligue o sol e você não enxerga a lua. Tire Cristo de nós e nós estaremos nas trevas. Sigamos a luz de Cristo e seremos a luz do mundo. Que o Senhor nos abençoe como luzeiros neste mundo tenebroso. Amém.